Galera, nós estamos na nossa segunda aula sobre a saga feminina pela conquista de direitos políticos, a luta das mulheres pelo direito ao voto, direito elementar, mas que custou muito caro para as mulheres ao longo da história do Brasil. Nós estamos na nossa segunda aula sobre esta grande saga e eu convido vocês a fazer parte dela. Eu sou o Rafa, esse é o Focus. Vem com a gente. Bem, eu estava falando para vocês, né, que a luta pelo direito ao voto das mulheres é uma luta muito antiga e essa não é uma realidade apenas do Brasil, né? Vários países do mundo foram muito resistentes à extensão do direito ao voto às mulheres. Isso tudo começou, como eu disse na aula passada, a partir da Revolução Francesa. As discussões ficam mais intensas, as mulheres começam a reivindicar maior participação, porque a própria Revolução Francesa não estendeu esse direito ao voto às mulheres francesas, né? Inclusive elas lá na França do final do século XVIII fizeram a tal Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, mais um protesto mesmo contra aquela exclusão feminina do processo político, sendo que as mulheres foram grandes protagonistas na época da derrubada da monarquia francesa. Ao longo desse final do século XVIII, início do século XIX, as mulheres vão reivindicar a participação política em seus países. A França, o Brasil, a Inglaterra, vários países vão... a gente vai perceber uma certa luta das mulheres por direitos ao longo da história desses países. Eu começo falando com vocês aqui no Brasil, antes de você entender a fase já de consolidação, né, do direito ao voto das mulheres, é legal a gente falar um pouco sobre o início dos anos 20, o início do século XX, quando as mulheres começaram a ter um pouco mais de visibilidade e começaram a ser um pouco mais ouvidas, justamente pelo fato de estarmos no século XX, né? Das mulheres estarem aos poucos ganhando espaços importantes na sociedade, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial. Como eu falei para vocês na aula passada, as mulheres tiveram uma importância muito grande ali durante a guerra, participando, trabalhando nas fábricas dos países envolvidos na guerra, e depois da Primeira Guerra Mundial reforça ainda mais, né, aquela pressão das mulheres por direitos mundo afora. Mas no Brasil a gente tem, em 1910, eu reservei aqui para vocês, a fundação do Partido Republicano Feminista, ou feminino, né, o Partido Republicano Feminino, que na verdade foi uma ideia da professora Leonilda Daltro, que na verdade não era um partido que tinha uma representação política, mas é um partido republicano feminino que vai fazer um papel aí de luta mesmo pelo direito feminino ao voto. Não é um partido que lança candidatos a deputado, candidatos ao Senado, ou candidato para qualquer tipo de cargo público. É um partido político que na verdade está fazendo uma luta pelo direito da mulher de exercer a cidadania. Mas as coisas eram muito difíceis, né? Por exemplo, ainda no início do século XX, por volta ali de 1916, nós tivemos o decreto, né, do nosso Código Civil em 1916. Esse Código Civil ele era bastante duro com as mulheres, né? Você tem uma ideia, no artigo 233 do Código Civil estabelecia que o homem era o chefe do que eles chamavam de sociedade conjugal. Olha isso, o homem é o chefe da sociedade conjugal, ou seja, cabe ao homem a responsabilidade de prover a sua família. O homem é o chefe da família. Isso em 1916, em plena Guerra Mundial, né? Nós estamos vivendo ali o contexto da Primeira Guerra Mundial, e no Brasil a gente tem aqui uma consolidação de uma tradição patriarcal e remonta ao período colonial. Você entendeu? Então, um Código Civil que estabelece o homem como chefe de uma sociedade conjugal e que transforma a mulher ou relega a mulher a uma condição de subalterna, de submissão ao homem no ambiente doméstico, né? Para você ter uma ideia, as mulheres eram proibidas nessa época, 1916, hein? As mulheres eram proibidas, galera, de exercer profissões sem o consentimento do marido. Ela não tinha uma liberdade plena. As mulheres não tinham liberdade plena no Brasil. Certas coisas as mulheres poderiam fazer se houvesse
a permissão do marido, em caso delas serem casadas, ou dos seus pais, se elas fossem solteiras. Para você ter uma ideia, a mulher ocupava na sociedade o mesmo espaço que os loucos, os selvagens, na época chamado de silvícolas, né? E os pródigos, que são pessoas destemperadas, né? Conhecidas por não terem controle sobre as suas ações. Era mais ou menos o mesmo espaço. E as mulheres ocupavam esse espaço. Dentro da sociedade, como era? O espaço, por exemplo, que era ocupado pelos menores de 21 anos, que na verdade é um espaço de submissão. Então, o Código Civil de 1916 deixa muito claro o quanto as mulheres precisavam alcançar espaços na sociedade. Não tinham direito, não é que elas não tinham direito ao voto, elas estavam ocupando uma posição de submissão na sociedade estabelecida pelo Código Civil, que normatiza, né, as relações sociais, as relações civis no Brasil. O homem chefe, o homem responsável pelo sustento da família. A mulher apenas cabe ajudá-lo. A mulher é uma espécie de auxiliar do homem no ambiente doméstico, entende? Ou seja, a tradição patriarcal do Brasil colonial e do Brasil até imperial, ela está mantida no Brasil republicano, percebe? E as coisas não mudam muito. Por exemplo, em 1919, nós tivemos um projeto de lei no Senado por parte de alguns senadores para tentar garantir às mulheres um pouco mais de participação política. A discussão veio em meio a reflexões, por exemplo, olha, a pureza do cristianismo não foi capaz de garantir à mulher a sua posição merecida na sociedade, né? A própria jurisprudência do direito romano não foi capaz de reconhecer a importância da mulher na sociedade, entende? Então, não é que os congressistas brasileiros não discutiam a urgência de fazer das mulheres cidadãs. Não é exatamente isso. Havia sim pessoas interessadas em fazer com que as mulheres alcançassem direitos elementares, que seriam, claro, no caso, o direito ao voto. Não há uma negligência, não há uma negligência 100%. É claro que existem muitas pessoas, muitos políticos brasileiros que estão realmente focados na garantia dos direitos da mulher. Não é que todos os homens pensavam de maneira preconceituosa, é isso que eu quero que vocês entendam. Existe, não é 100% da população masculina brasileira que acredita que a mulher ela deve ocupar um espaço de submissão na sociedade. É evidente que durante esse processo, durante essa luta, homens também se destacaram na tentativa de garantir às mulheres direitos elementares, certo? Eu coloquei para vocês também, eu queria colocar para vocês também que no Rio Grande do Norte, como eu falei na aula passada, o Rio Grande do Norte foi um estado muito vanguardista, né? E é claro que as mulheres conquistaram direitos, e é claro que esses direitos foram concedidos às mulheres com consentimento da população masculina, né? É importante você entender que os homens não são totalmente vilões nessa história. Existe toda uma cultura patriarcal, machista, mas existe também homens que estão dispostos a conceder ou ajudar as mulheres a conquistarem seus direitos, né? É importante a gente superar isso, entender que havia uma sociedade preconceituosa, resistente, que achava que a mulher não estava preparada para exercer a cidadania, mas existiram também homens que também foram homens de fibra, que reconheceram a natureza e a importância feminina, que reconheceram a beleza e a força da mulher e que foram, junto com elas, grandes heróis na saga pela conquista de direitos, né? Como eu disse, o Rio Grande do Norte, olha que interessante, o Rio Grande do Norte vai ter a primeira eleitora do Brasil, né? O Rio Grande do Norte vai ter a primeira prefeita da América Latina, a primeira mulher prefeita, ainda antes do Código Eleitoral de 32. Então isso é uma grande conquista. E é claro que isso não foi, isso foi fruto da ação
da luta das mulheres por direitos e também de muitos homens que ajudaram essas mulheres a conquistarem esses direitos e superaram grande parte da sociedade preconceituosa, machista, que impedia que as mulheres conquistassem os seus direitos. Nem todos os homens foram vilões nessa história. O Rio Grande do Norte é a prova de que homens foram fundamentais também, junto com elas, na luta pelo direito. E sabe que interessante? Eu até anotei aqui para vocês, né? Que é o artigo 77 do Código de Leis do Rio Grande do Norte, da época do final dos anos 1920, dizia o seguinte, olha que bonito isso. No Rio Grande do Norte poderão votar e ser votados sem distinção de sexos, todos os cidadãos que reunirem as condições necessárias para o exercício da cidadania. Isso inclui, sem distinção de sexo, naturalmente inclui as mulheres. Então, a partir do Rio Grande do Norte, olha que interessante, um lugar que teve a primeira mulher a votar, que teve a primeira mulher eleita prefeita ao cargo do executivo e que, inclusive, né, ficou marcado aí como o estado vanguardista no Brasil no direito ao voto. Toda a reverência ao Rio Grande do Norte no seu protagonismo e na sua vanguarda, né, na extensão do direito às mulheres. Bom, aí a gente entra nos anos 30, o Getúlio Vargas, em 1930, vai dar um golpe de Estado, vai transformar a política brasileira, ele vai derrubar aquele governo das oligarquias, que você sabe, algumas demandas eram muito urgentes do governo oligárquico, demandas sobre as quais Getúlio se aproveita muito, né, para dar o golpe de Estado, se transformar ali no ditador brasileiro a partir de 1930, apoiado ali pelas oligarquias dissidentes, apoiado por grande parte da imprensa, apoiado por setores do exército. Getúlio dá um golpe de Estado e impede que o presidente eleito, Júlio Prestes, assuma a presidência do Brasil e inaugura ali a Era Vargas em 1930. Ele vai começar a fazer um governo bastante versátil, né? O Getúlio ele vai inaugurar o que nós chamamos de populismo varguista, e entre um dos alvos do Getúlio foram as mulheres, certo? Primeira coisa, as demandas antigas. Então o Brasil ficou, até 1930, o Brasil era marcado por eleições fraudulentas e imorais, né? Fraudes de todos os tipos, cédulas eleitorais destruídas, zonas eleitorais incendiadas, candidatos da oposição assassinados. Era uma loucura o processo eleitoral brasileiro, sem contar que o voto era de cabresto, as pessoas não tinham sigilo na hora de votar, as pessoas eram muitas vezes pressionadas para votar em determinados candidatos. Ou seja, o processo eleitoral do Brasil até 1930, ele era muito questionável, ele era, digamos assim, ele era muito tratado como um processo eleitoral muito imoral. Então Getúlio ele vem aproveitando o ensejo, aproveitando essas demandas que eram muito urgentes, de vamos ter que moralizar tudo isso aqui. Getúlio então cria a Justiça Eleitoral e cria o Código Eleitoral de 1932. Lembrando que Getúlio não tinha muito apreço pela democracia, não. Porque quando ele deu um golpe de Estado, ele deu um golpe num presidente eleito democraticamente, daquele jeitão da República Velha, mas Getúlio está ali liderando um governo provisório pelo qual ele não foi eleito. Getúlio não foi eleito, mas ele alegava fraude das eleições, todo mundo que perdia a eleição na República Velha alegava fraude das eleições. Então Getúlio começa a governar o Brasil em 1930, e em 1932 nós temos o Código Eleitoral, nós temos uma justiça eleitoral que visava, entre outras coisas, moralizar o Brasil. O que se estabelece pelo Código Eleitoral? A primeira coisa importante é que o voto deixa de ser um voto aberto e passa a ser um voto secreto. As pessoas passam a ter o sigilo na hora de votar. Quando você garante à pessoa o sigilo na hora de votar, você impede uma prática corriqueira da República Velha, que era o voto de cabresto. Lembra? Naquele voto de cabresto, quando o eleitor era meio que obrigado a votar em determinado candidato, porque o voto era aberto, todo mundo sabia quem tu votava. Entende? Então, o Getúlio, no Código Eleitoral, o voto aberto deixa de ser aberto e passa a ser voto sigiloso, certo? E as mulheres passam a ter o direito ao voto. Só que não era qualquer mulher. Não é uma liberdade, não é uma garantia plena. Tanto é que 80 anos depois, um pouco mais de quase 80 anos depois
do Código Eleitoral de 32, no qual a mulher teve direito ao voto, a Dilma Rousseff, a presidente do Brasil em 2015, cria o dia 24 de fevereiro, que é o dia onde o Código Eleitoral foi colocado em prática, como o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Então, dia 24 de fevereiro é o dia que se celebra o dia em que as mulheres garantiram o direito ao voto no Brasil. Essa decisão da Dilma Rousseff, na verdade, ela celebra o primeiro momento em que as mulheres passam a ter o direito ao voto sem depender de um estado ou do outro, todas as mulheres do Brasil. Só que é importante entender que existem limitações pelo Código Eleitoral de 32. Não é um direito para todas as mulheres, mas era um direito apenas para as mulheres casadas, né? Que tivessem, inclusive, a autorização do marido, ou mulheres viúvas e solteiras que fossem independentes financeiramente. Entende? Então não era qualquer mulher que podia votar, não. O voto era um direito ainda muito limitado no universo feminino. O direito ao voto só foi amplamente estendido para todas as mulheres, né, em 1934, pela Constituição de 34, que garantiu outros direitos femininos além do voto. Né? A Constituição de 34 é a Constituição trabalhista, inclusive. Ela, além de garantir o direito ao voto para todas as mulheres, claro, né, respeitando ali a questão dos limites de idade e tal, as mulheres passaram a ter o direito a não receber salários diferenciados em relação aos homens, as mulheres tiveram proteção em tempos de gravidez. Essa Constituição garante não só o direito ao voto às mulheres, como também o direito à proteção da mulher trabalhadora. Mas esse direito à proteção é um direito à proteção a todos os trabalhadores, né? A Constituição de 1934 garantiu, por exemplo, a jornada de trabalho limite de 8 horas, o descanso semanal remunerado, as férias remuneradas, né? São os chamados direitos trabalhistas que em 34 vieram. Não só, então, a Constituição de 34 não só amplia o direito e estende o direito à cidadania para todas as mulheres, como também garante às mulheres, não esqueça, direitos trabalhistas, principalmente o direito da mulher não ganhar menos do que o homem no mesmo, exercendo a mesma função. Tipo, a proibição da distinção salarial entre homens e mulheres está presente na Constituição de 1934. No entanto, assim, se você falar em presidência, mulher votar em eleições majoritárias, você pode esquecer que elas não vão votar. Por quê? Porque a Constituição de 34 dura muito pouco. Porque logo depois nós vamos ter, em 37, um golpe de Estado. Getúlio, ele vai dar um golpe de Estado, vai fechar o Congresso, vai anular partido político, vai anular tudo, vai acabar com tudo, com toda a democracia, vai criar um governo autoritário, vai instalar no Brasil o Estado policial e aí ninguém vota. Tem nem partido político, porque partido político, na verdade, começou a ser discutido ali, né? Na Constituição de 34, mas a gente vai ver realmente partido político no Brasil no final da era Vargas. As candidaturas podiam ser até avulsas nessa época aí. Não necessariamente você tinha que estar ligado a um partido político, mas você podia ser um candidato avulso. Olha só que interessante. Quando então em 34 essa Constituição foi promulgada, a expectativa que era muito boa, porque assim, era a Constituição mais democrática do Brasil, uma Constituição que tinha estendido o direito ao voto a uma galera. Só que aí, 3 anos depois, Getúlio vai dar um golpe de Estado, vira ditador e acaba com tudo, acaba com o partido, acaba com a democracia, acaba com tudo. Ele inclusive decreta uma Constituição bastante autoritária e repressiva, que é a polaca, né, a Constituição polaca, que estabeleceu até pena de morte no Brasil, pô. Então, não vai ter mais eleição, o presidente cria um Estado hipertrófico, uma Constituição inspirada, inclusive, na Constituição polaca, fascista, onde o presidente tem total controle sobre a política e ninguém vai votar. Agora não vai votar mulher, não vai votar homem, não vai votar ninguém, porque não vai ter eleição. Então, Getúlio governa de maneira ditatorial até 1945, quando a ditadura Vargas acaba. Inclusive, nós vamos fazer um belo trabalho, uma aula bem bacana sobre a era Vargas daqui uns dias, quando nós avançarmos aí na nossa produção de conteúdo. E é importante levar em consideração o seguinte, que Getúlio, ele vai governar até 45, mas Getúlio participa da guerra, vocês se lembram? Getúlio participa da guerra, o Brasil participa da guerra ao lado dos aliados contra as ditaduras totalitárias, contra o nazismo, contra o fascismo, e quando acaba a guerra, Getúlio fica numa situação bastante desconfortável, né? Por quê? Porque nós éramos uma ditadura
que ajudamos as democracias a vencerem os totalitarismos. Pô, o que Getúlio está fazendo o que aí? Né? Então a galera começa a questionar o Getúlio começa a dar sinais de sair, vai libertando lá os presos políticos, vai garantindo o surgimento de partidos políticos no Brasil, vai aos poucos promovendo uma abertura política que culminará na sua queda depois de um golpe. Né? O Getúlio vai ser deposto, né, pelos militares, que vão posteriormente realizar uma eleição, e nessa eleição nós vamos ter a eleição, a candidatura do Eurico Gaspar Dutra, que se candidata e vence as eleições, e aí em 46 nós vamos ter, no final de 45 e início de 46, nós vamos ter a extensão da obrigatoriedade do voto para as mulheres. Então as mulheres agora são obrigadas a votar, assim como os homens, e a partir daí, para nunca mais deixar de votar no processo eleitoral. É claro que nós vamos ter interrupções da democracia, como a ditadura militar, mas aí mulher nem homem vai ter direito ao voto nos momentos em que o Brasil terá regimes de exceção, regimes ditatoriais. Então eu posso dizer para você, sem medo de errar, que a partir da era Vargas, a mulher tem direito ao voto em 32, mas é um direito ao voto limitado às mulheres casadas ou solteiras e viúvas com independência financeira. Em 34 se estende para todas as mulheres, e aí no final da era Vargas, porque as mulheres vão ter, né, nós vamos ter uma interrupção com a ditadura Vargas, no final da era Vargas aí a mulher passa a ter o direito, o dever de votar. Dever esse que já era reivindicado, por exemplo, por várias mulheres que ao longo da história reivindicavam o direito ao voto. Né? As mulheres diziam, olha, votar não é muitas mulheres, muitas feministas, né, diziam, votar não é um privilégio, não pode ser um privilégio, votar tem que ser um direito. Votar tem que ser para muitos, inclusive, votar tem que ser uma obrigação, né, de todo cidadão. E a mulher tem que ter esse direito. As mulheres já eram professoras do século XIX. Né? As mulheres exerciam profissões do século XIX, no século XX. E durante todo o século XIX, durante os primeiros 30 anos do século XX, nós não reconhecemos essa importância. Não que todos os homens não reconheceram. Reitero aqui a importância daqueles homens que lutaram junto com as mulheres para que elas tivessem o direito e conquistassem esse direito ao voto. E também não podemos deixar serem esquecidos a grande parte da sociedade, né, composta por homens preconceituosos e machistas que achavam que a mulher tinha que se dedicar a um ambiente doméstico, tinha que se dedicar aos filhos, tinha que se dedicar ao seu marido, e o assunto de política pertencia ao universo masculino. Esses vão ser relegados para o esquecimento na história, e é claro que é preciso festejar aqui a importância que a mulher tem até hoje na política. O Brasil deu demonstrações bastante consistentes de ampliação do direito das mulheres ao voto, tanto é que o Brasil teve a mulher participando do voto até mesmo antes da França. Se as francesas foram as primeiras a falarem, pô, a gente tem direito ao voto e tal, nós fizemos a Revolução Francesa junto com todos os homens. Pra você ter uma ideia, as mulheres francesas votaram depois da brasileira. Na França, a mulher pôde ter o direito ao voto apenas em 1944. Olha isso. E a França não foi a última. Na Europa, tem mulher na Europa, na Suíça, por exemplo, a mulher só pode votar em 71. Você entendeu, galera? Então, assim, o Brasil, na verdade, o que a gente tem que pegar? A Primeira Guerra Mundial. A partir da Primeira Guerra Mundial se pipocam aí países que vão permitir as mulheres votarem. O Brasil não é nem o primeiro nem o último. O Brasil é um dos países que estão incluídos ali na extensão do direito ao voto às mulheres depois da Primeira Guerra Mundial, depois que a mulher entrou no mercado de trabalho, passou a ser muito importante para a economia dos seus países, e aí começaram a ceder a essa pressão das meninas aí que lutaram por muitos anos pelo direito elementar de participar na escolha dos representantes, na escolha dos nossos governantes. Nós tivemos até uma mulher na presidência da República, que foi a ex-presidente Dilma Rousseff. Beleza, gente? Então, esse é um assunto bastante importante, bastante interessante para a gente refletir, e fica aqui a nossa reflexão e a nossa contribuição da Semana da Mulher, né, sobre essa saga feminina pelo direito elementar, que é participar da vida pública e participar das decisões dentro do seu país, da sua cidade, seja lá onde ela estiver. Beleza? Eu sou o Rafa, esse é o Focus, e eu chamo vocês sempre para vir com a gente. Abração, fica com Deus, gente. Um beijo. Até mais.